Olá, irmãos. Vamos para a nossa 11ª e última aula nessa matéria de análise da segunda epístola de Pedro. Nessa aula nós vamos concluir a nossa análise com a análise dos últimos versículos ou do último trecho, do último capítulo da epístola de Pedro, que é o capítulo 3. Então agora nós vamos ver até o final dessa sessão que nós estamos vendo e então ver os últimos 2 versículos da conclusão. Então vamos voltar aqui no nosso esboço e lembrar aonde nós estamos. Nós estamos aqui na sessão, na 3ª sessão, e estamos na aula passada, nós começamos a ver este ponto B aqui, que trata a respeito da negação da volta de Cristo. Então vamos recapitular aqui. O capítulo 2 e o capítulo 3, eles são centrados na questão dos falsos mestres. O capítulo 1, ele é mais centrado na questão da salvação. O que os cristãos já têm? Eles já têm a obra de Deus e eles já têm a revelação de Deus. Agora, no capítulo 2 e 3, a questão são os falsos mestres. É um alerta contra os falsos mestres. O capítulo 2, ele diz mais respeito a um alerta contra a conduta dos falsos mestres, que eles não sigam a conduta daqueles falsos mestres. Agora, no capítulo 3, o apóstolo Pedro vai criticar um ensino dos falsos mestres, que é o seu ensino a respeito da volta de Cristo. Ok? Então vamos lembrar aqui que ensino foi esse que nós começamos a ver na última aula. Este ensino está localizado aqui no versículo 4, quando eles fazem a seguinte pergunta: onde está a promessa da sua vinda? Referindo-se ao retorno do Senhor Jesus Cristo. Então eles estavam aqui negando o retorno de Cristo. E o argumento que eles utilizam, ainda no versículo 4, é o argumento do uniformitarianismo, que diz o seguinte, que desde a criação, todas as coisas permanecem iguais. Não que eles estejam dizendo que Deus criou todas as coisas. Aqui eles estão manifestando um pensamento grego que a natureza ela sempre existiu e sempre existirá, e não há uma intervenção sobrenatural nela. Então, aqui você tem o que é chamado de deísmo incipiente. O deísmo é uma forma de crença em Deus que afirma que, muito embora Deus exista, ele não intervém na sua criação. Então era basicamente isso que estava sendo ensinado aqui. A volta de Cristo estava sendo negada com base no argumento de que as coisas sempre continuam do mesmo jeito que estavam desde que tudo começou, ok? Então aqui o apóstolo Pedro, ele está estabelecendo aqui qual é o argumento. Nós vimos que ele responde este argumento dando 2 bases que negam, aqui ele refuta diretamente o argumento. Versículo 5 e versículo 6, a primeira refutação de Pedro é com base na doutrina da criação. Deus interviu quando ele criou todas as coisas, e no versículo 6, na questão do dilúvio, Deus interviu também quando ele mandou o dilúvio. Então, o mesmo Deus que criou foi o mesmo Deus que julgou. E então, no versículo 7, ele fala que Deus, assim como julgou no dilúvio, haverá de julgar no futuro. Então, o ponto de Pedro aqui é que Deus sim intervém na criação. Que se ele interviu no passado, ele há de intervir no futuro também. Se Deus criou e julgou a humanidade na Arca de Noé, ele há de fazer isso no futuro, mas não por intermédio da água,
mas por intermédio do fogo, ok? A partir de agora, do versículo 8, o apóstolo Pedro, ele começa não mais a refutar o ensino dos falsos mestres, mas a esclarecer dúvidas que, porventura, existiam na mente dos seus leitores, que eram ou que poderiam ser um meio de abraçar o pensamento dos falsos mestres, ok? Então, a partir do versículo 8, o apóstolo Pedro começa a esclarecer essas possíveis dúvidas. E a grande dúvida aqui era: por que Jesus está demorando tanto a voltar? Então, naquela época, havia uma expectativa de que Jesus iria voltar muito rápido, de que Jesus iria voltar pouco tempo depois da sua ascensão ao céu. Mas passaram-se os anos e Jesus não retornava. Então isso começou a gerar dúvida. Por que Jesus não retorna? Se ele veio, por que ele disse que voltaria? Por que ele não voltou ainda? Isso poderia ser a raiz do abandono da doutrina da segunda vinda. E as pessoas poderiam abraçar a crença dos falsos mestres de que, na verdade, Jesus não iria voltar, era coisa nenhuma. Então, o apóstolo Pedro, a este questionamento, ele dá duas respostas. Veja que o versículo 8 começa aqui com um todavia, marcando então que agora ele vai mudar um pouco a sua linha argumentativa. Ele diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Então veja a ênfase aqui de Pedro na questão do lembrar. Então Pedro parte do princípio de que a mente deles é esclarecida. Eles só precisam atentar a determinados fatos. E qual é o primeiro fato que eles precisam atentar para resolver a sua dúvida em relação à demora da volta de Cristo? Ele diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Esse versículo, irmãos, ele geralmente é mal interpretado como se estivesse significando que um dia de 24 horas para Deus tem a mesma duração de 1000 anos, ou o contrário. Mas não é essa a ideia. Aqui o apóstolo Pedro, ele está utilizando uma analogia. Aqui ele está. Qual é a analogia? A analogia da forma como os seres humanos encaram o tempo e da forma como Deus encara o tempo. Nós, seres humanos, encaramos o tempo da seguinte forma: tempo sobre tempo. Então, para nós, seres humanos, um dia ele vale um dia. Então você tem um dia, depois outro e assim por diante. Então, para os seres humanos, 1000 anos são muitos dias. Isso então significa que 1000 anos para o ser humano é muito tempo, é um tempo muito demorado. Para Deus, não. Deus, ele não vê o tempo da mesma forma que nós vemos. Deus, ele vê o tempo à luz da eternidade. Deus, ele é um ser eterno e não é limitado ao tempo. Então, quando Deus vê um dia, ele não vê um dia com a mesma pressa que nós vemos. Sendo assim, quando Deus vê 1000 anos, 1000 anos, então, considerando muitos dias, isso para Deus não é muito, porque Deus, ele habita na eternidade. Então, deixe-me fazer uma analogia aqui. Imagine que você está estudando um livro de história, e neste livro de história,
é contado, por exemplo, que durante a Idade Média houve um período de economia chamado de feudalismo. E este período de economia chamado de feudalismo, ele durou 700 anos, digamos assim. Eu estou dando um chute aqui de tempo. Para você, hoje, você não consegue sentir que 700 anos é muito, porque isso está no passado, você não experimentou isso. Então, para você, aquele período não lhe faz achar aquilo muito. Sendo assim, pessoal, a mesma coisa acontece com Deus. Por Deus habitar na eternidade, quando se fala em 1000 anos para Deus, ele não vê isso como muito. Para Deus é como se tivesse passado só um dia. Então Pedro está falando aqui em termos de sensação e não em termos de qualidade temporal, ok? Então isso daqui é muito importante para a gente interpretar bem este texto, ok? Então Pedro está dizendo aqui que Deus não está com pressa. Outro ponto que eu queria comentar aqui é que muitos utilizam esse texto como se ele fosse uma base contrária à crença do pré-milenismo. Então eu já disse a vocês na aula passada que eu abraço a posição pré-milenista na escatologia. Isso significa, então, que o pré-milenismo está errado porque para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos? Não. Se você utiliza esse texto como base contra o pré-milenismo, você está cometendo uma falha interpretativa de usar um texto em comparação com outro quando são dois textos de natureza diferentes. Pedro está falando da perspectiva de Deus sobre o tempo. Lá em Apocalipse capítulo 20, você tem a perspectiva de João sobre o tempo. João viu 1000 anos. Então, aqui você tem a contagem do apóstolo João. Ele viu um período de tempo de 1000 anos. Aqui Pedro está falando da sensação de Deus contra o tempo em relação à nossa sensação com o tempo. Então são dois textos completamente distintos, ok? Mas esse é o primeiro argumento, então, de Pedro para responder a esse possível questionamento da demora de Cristo. Que para Deus não está demorando, Deus não está com pressa. Embora nós homens achemos que está demorando, para Deus não está demorando coisa nenhuma. O segundo argumento, no versículo 9, diz respeito agora ao motivo pelo qual Deus está esticando o tempo do retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, o versículo 9, o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa. Ou seja, a promessa da vinda de Cristo não está sendo retardada como alguns a julgam demorada. Ou seja, Deus não está retardando o tempo, Deus não está demorando. É o contrário disso. Tudo está no seu devido roteiro. E qual é o roteiro de Deus? É ser longânimo para convosco, versículo 9, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse texto aqui, pessoal, é um texto muito debatido na relação, na questão entre calvinistas e arminianos. O que esse texto está querendo dizer? Aqui, o apóstolo Pedro está nos dizendo que Deus ele tem um desejo. E qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que nenhum pereça. Então veja aqui o uso do nenhum e veja aqui o uso do todos. Então o debate gira em torno
do que Pedro está querendo dizer com nenhum e com todos, ok? Então, Pedro estaria aqui dizendo que Deus não quer que nenhum ser humano pereça e que todos os seres humanos cheguem ao arrependimento. Bem, isso daqui parece contrário ao restante das Escrituras, ok? Então, o restante das Escrituras nos avisam, por exemplo, lá no Evangelho de João, que nem todos são ovelhas de Deus, que nem todos Deus quis dar ao Senhor Jesus Cristo. Então eu não consigo ver que Pedro está falando que Deus está aparentemente demorando ou sendo longânimo, esperando que todos, ou desejando que todos os seres humanos se arrependam. Eu creio que Deus, no seu plano, ele não precisa disso, ok? Então Pedro estaria falando de quem? Pedro estaria falando dos eleitos de Deus, daqueles que Deus deseja de fato que cheguem ao arrependimento. Então o argumento de Pedro aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar até que todos aqueles que Deus deseja que sejam salvos, sejam salvos. Você tem aqui o mesmo argumento que Paulo utilizou em Romanos capítulo 11, quando ele falou que quando terminar o tempo dos gentios, então Cristo irá voltar. Ou seja, Deus tem um plano de salvar um grupo de pessoas durante essa era, e quando este grupo terminar, o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Eu entendo que este é o mesmo argumento do apóstolo Pedro. Deus não está demorando. Deus está cumprindo o plano, sendo longânimo para com a igreja, até que todos sejam salvos. Quando todos forem salvos, todos os que Deus definiu que iriam ser, então o Senhor Jesus Cristo irá voltar. Então, com esses dois pontos aqui, o apóstolo Pedro, ele responde a este possível questionamento sobre a demora do Senhor Jesus Cristo. O versículo 10, ele muda um pouquinho de assunto, porque a partir do versículo 10, o apóstolo Pedro, ele vai começar a tratar a respeito do que vai acontecer e de como isso implica a nossa vida no presente. Então ele afirma aqui dois fatos a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Primeiro fato é que ele será iminente, ou seja, que ele virá como ladrão, ele virá sem aviso, ok? Então, o dia do Senhor, ele vem a qualquer momento, é o que Pedro está dizendo. Isso daqui, irmãos, para mim é uma base contra o pensamento pós-tribulacionista. Por quê? Porque o apóstolo Pedro está dizendo que a vinda do Senhor é como ladrão. Mas nós sabemos pelo próprio Senhor Jesus Cristo que a sua vinda será precedida de muitos sinais, o principal deles o sinal da grande tribulação. Então, como é que a vinda de Jesus é como ladrão, mas ela é cheia de sinais? Então, quando começarem os sinais, você pode começar a contar. Em pouco tempo, em poucos anos no máximo, o Senhor Jesus Cristo irá voltar, ok? Então aqui eu penso que o apóstolo Pedro, ele está falando que este dia do Senhor é este início do juízo do mundo. Ele não está falando do dia do Senhor
que sendo a volta exata do Senhor Jesus Cristo, mas este complexo de eventos que vão marcar o juízo sobre o mundo e a salvação dos eleitos, ok? Então, se você quiser entender um pouquinho mais disso, você pode estudar ou procurar alguns livros de escatologia, que você vai entender que Dia do Senhor não é um evento específico, mas um complexo de eventos. Dentro deste complexo de eventos, você tem a volta de Cristo. Mas você também tem o juízo sobre o mundo, a chamada grande tribulação. Você também tem o que eu creio, o chamado arrebatamento da igreja, certo? Isso não importa se você considera que o arrebatamento é antes da tribulação, no meio ou depois. O fato é que o arrebatamento vai acontecer também neste período do dia do Senhor. E você tem a reconstrução da ordem da criação. Então aqui você tem Pedro afirmando que este dia do Senhor chegará como um ladrão. Ele será repentino, ele será iminente. Mas também ele será catastrófico. Aqui no final do versículo 10, você tem essa ideia, ok? Pedro pinta aqui a ideia de que as obras que existem na terra serão atingidas e elas também serão desfeitas, certo? Nós não temos informações sobre como é que tudo isso vai acontecer, se Pedro está falando de um fogo literal ou se ele está descrevendo uma imagem aqui, mas o fato é que ele está falando de uma restauração da ordem criada, da construção de uma nova criação. Então ele afirma isso. A vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda do dia do Senhor, envolverá também a reconstrução da ordem da criação. E então ele conclui aqui, a partir do versículo 11, nos chamando a meditar no caráter prático deste ensino. Ele diz: visto que todas essas coisas vão ser desfeitas, então deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então vamos aqui. Você deve se lembrar do padrão que Pedro estabeleceu no capítulo 2. Qual foi o padrão? Você tem os falsos mestres e os seus seguidores, assim como na época de Noé. Aqueles que ouvem os falsos mestres, eles sofrerão o mesmo juízo dos falsos mestres. Aqui Pedro está estabelecendo um outro padrão, que é o quê? Aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, eles serão libertos desse juízo futuro. Então, se você quer ser liberto desse juízo futuro, você também tem que seguir os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, você tem os seguidores dos falsos mestres e os seguidores dos santos de Deus, dos verdadeiros servos de Deus, que no caso aqui são os apóstolos e no seu ministério, ok? Então Pedro está chamando os seus leitores a escolherem um lado. Então, diante do juízo final, vocês escolhem o lado dos que vão ser julgados ou dos que não vão ser julgados. Então, escolham, vocês devem ser tais como os que não vão ser julgados. Versículo 12 também é um versículo muito interessante, muito discutido, pois Pedro diz o seguinte: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ou seja, para viver como os que vivem em santo procedimento, nós devemos viver à luz
da vinda do dia do Senhor, ou do dia de Deus. E ele diz que viver à luz do dia de Deus é esperar e apressar. Como é que você espera a vinda do dia do Senhor? Você vive de acordo com isso. Você sabe que o dia do Senhor vem. Então você quer se preparar para este momento. Como é que você apressa a vinda do Senhor? Se nós olharmos pelo contexto, Deus ele só vai voltar quando todos se arrependerem, quando todos forem salvos. Então, quanto mais arrependimento, quanto mais salvação, mais próximo está a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais pessoas forem salvas, mais próximo está de concluir-se o número dos eleitos. Então veja que Pedro aqui está escrevendo da perspectiva humana. Nós não sabemos quantos e quem são os eleitos. Então, quanto mais pessoas nós ganhamos para Cristo, nós sabemos que está cada vez mais próximo o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que nós devemos esperar e apressar este dia. E este dia, ele enfatiza mais uma vez, é um dia de juízo, é um dia onde tudo vai ser incendiado e a ordem vai ser destruída, a ordem atual será destruída. Nós não. Para aqueles que vivem de acordo com os santos e os piedosos, aqueles que vivem de acordo com os apóstolos, eles esperam a promessa de novos céus e nova terra. Então, Pedro aqui, ele encerra mostrando estes dois padrões. Você tem o grupo dos falsos mestres que estão entesourados para o juízo. E você tem o grupo dos apóstolos e dos seus seguidores que estão entesourados para os novos céus e nova terra. E nós devemos viver de acordo com aqueles que esperam pelos novos céus e nova terra. E então, nos versículos 14 a 16, o apóstolo Pedro, ele encerra o seu argumento com uma aplicação prática para o presente. No versículo 14, a sua aplicação é: não sejam maculados pelos falsos mestres. Versículo 14, a ênfase é esta: se você quer viver esperando o retorno de Cristo, então queira ser achado por Cristo em paz. O que é ser achado em paz? É ser achado sem culpa e sem mácula e sem culpa, desculpe. Ou seja, pessoal, se você leva uma vida, você segue a Cristo, mas você é contaminado pela prática deste mundo, ou a prática, no caso dos falsos mestres, você está levando uma vida culpável. Você está tendo culpa para apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Então Pedro diz: não queiram, empenhem-se por viver uma vida em paz, sem essa culpa. No versículo 15, a segunda aplicação do apóstolo Pedro é que nós aproveitemos o tempo que nós temos. Ele diz: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. O que é que ele está querendo dizer aqui no versículo 15? O que ele está querendo dizer, pessoal, é que a paciência do Senhor Jesus Cristo, ela existe por causa do arrependimento. Então, Deus está demorando, entre aspas, para voltar,
porque ele deseja que os homens se arrependam, que os seus cheguem ao arrependimento. Então a segunda aplicação de Pedro é essa: aproveitem que o Senhor Jesus está demorando e busquem o arrependimento e proclamem o arrependimento. Tenham este período como sendo um período de salvação. Agora é o período de nós termos a salvação, buscarmos a salvação, enquanto o Senhor Jesus Cristo não retorna. E aí, no final do capítulo, versículo 15, e também no versículo 16, ele comenta aqui a respeito do apóstolo Paulo. Ele diz, ou faz aqui um link final com o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. O que é que Pedro está dizendo aqui? Paulo, irmãos, foi certamente o pregador e apóstolo mais influente na região da Ásia, para onde Pedro estava escrevendo. Para aquela região, o apóstolo Paulo havia escrito várias cartas. Você tem a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Tessalonicenses, 2 cartas aos Tessalonicenses. Você tem a carta aos Gálatas, que não era ali naquela região da Ásia, era um pouquinho mais distante, mas você tem as cartas a Timóteo, ok? As 2 cartas a Timóteo, que certamente já existiam todas até este período aqui em que Pedro está escrevendo. E eram cartas bastante circulares. E em todas estas cartas, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a vivermos uma vida santa de arrependimento, enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta. Um dos centros da teologia paulina era a vivência do Evangelho, a necessidade de nós vivenciarmos a salvação agora. Lembre-se que lá no livro de Romanos, especialmente, onde Paulo entesoura a sua teologia, a grande ênfase do apóstolo Paulo é que nós já fomos salvos, de que nós já fomos libertos, de que nós já fomos justificados, de que nós já fomos libertos do pecado, mortos em Cristo, e por isso não podemos viver em pecado. Então é este o mesmo mandamento que Pedro está dando aqui. Mandamento este que o versículo 16 nos avisa, que os ignorantes e instáveis deturpam. Então nós sabemos também, por meio de outros textos do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo tinha seus ensinos deturpados. Paulo ensinava sobre a liberdade cristã, os falsos mestres deturpavam para a libertinagem dos crentes. Paulo ensinava sobre a presença do novo nascimento e de uma ressurreição espiritual já experimentada hoje, os falsos mestres deturpavam para a negação da ressurreição futura ou mesmo passada do Senhor Jesus Cristo e futura dos crentes. Então os ensinos de Paulo eram muito deturpados. E Pedro então está nos avisando que os falsos mestres têm a prática de deturpar não apenas os escritos de Paulo, como também do restante das Escrituras. Então nós não podemos esperar nada mais dos falsos mestres, senão que eles deturpem o que Deus revelou. Um detalhe importante é como Pedro equipara os ensinos de Paulo com o Antigo Testamento. Então Pedro está aqui reconhecendo que os escritos e ensinos do apóstolo Paulo possuem o mesmo peso de autoridade do Antigo Testamento. E isso é muito importante, muito relevante para a nossa crença na inspiração bíblica do Novo Testamento, ok? Por fim, nos resta agora entrar na 4ª e última sessão, que é a conclusão. A conclusão é bem breve. O apóstolo Paulo,
o apóstolo Pedro, desculpe, aqui usa um pois para fazer o contraste com os falsos mestres que deturpam o ensino de Paulo. Ele diz, vocês então, amados, vocês, pois, amados, prevenidos. Olha só, irmãos, a palavra-chave da segunda epístola de Pedro. Prevenção, alerta. E lembrem-se disso, não esqueçam disso. Vocês agora estão prevenidos contra os falsos mestres. Então, tomem cuidado. Acautelai-vos. Então ele diz, para que não suceda que, arrastado pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa firmeza. Então Pedro está alertando os seus leitores na sua conclusão para que eles sejam firmes. Agora eles estão alertas sobre a gravidade da conduta e do ensino dos falsos mestres. E, acima de tudo, a gravidade do destino dos falsos mestres. Então, agora eles estão avisados que, assim, eles não descaiam da firmeza deles. Você pode, então, estar se perguntando, Pedro está falando aqui de perda de salvação? Ele está falando aqui de para que vocês não percam a salvação de vocês? Não. Pedro está falando aqui da firmeza doutrinária, da firmeza no Senhor Jesus Cristo. Pedro está fazendo aqui um alerta. Isso significa que aqueles que ouvem o alerta são aqueles que crescem na graça e no conhecimento de Cristo. Aqueles que não ouvem o alerta e caem, na verdade, nunca tiveram a graça e o conhecimento de Cristo. Então aqui Pedro está fazendo uma advertência para aqueles da igreja. Eu creio, como o apóstolo Paulo, que aqueles que abandonam e seguem os falsos mestres nunca, na verdade, foram do povo do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Pedro diz no versículo 18. Antes, o que se espera de um crente? Que ele cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, aqui, nós concluímos essa mais uma análise de um livro do Novo Testamento. Eu quero dizer que foi muito bom, eu aprendi muito ensinando a vocês essa segunda epístola de Pedro. Se você desejar aprender mais, procure os livros, textos indicados na primeira aula dessa matéria. Mais uma vez eu repito, sinta-se livre para me procurar, para tirar dúvidas, para pedir algum tipo de ajuda. Você pode me procurar pelos meios que eu também deixei na primeira aula dessa matéria. E quero agradecer por você ter assistido a essas aulas, por você ter querido aprender mais das Sagradas Escrituras. E eu deixo aqui a minha exortação, que você use isso para o crescimento da obra de Deus, para o crescimento dos crentes, para esperarmos e apressarmos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade e bons estudos.